1 Coríntios 2, continuação de hoje de manhã, versículo 12. Não queremos atrapalhar ninguém que está conversando e nem andando. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo. Vamos repetir? Nós não recebemos o Espírito do mundo. Fala forte. Mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer o quê? As graças que Deus nos prodigalizou. Palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o que São Paulo está falando aqui é fundamental para nós. Além de conhecer a intimidade de Deus, além de conhecer as profundezas de Deus, o Espírito Santo que foi derramado sobre todos e sobre cada um de nós, leva-nos a conhecer as graças que Deus nos... Olha que palavra bonita, prodigalizou. Vem de qual palavra? De prodígio, de coisas espetaculares, vem de coisas excepcionais, maravilhosas, fabulosas, estupendas. Prodígio, milagre. E esses prodígios, segundo esse versículo 12, Deus os pensou para quem? Está escrito que Deus nos prodigalizou, foi para nós. Vocês pensem bem o que nós refletimos hoje de manhã e pense nas consequências disso para o mundo. Sabe, às vezes toma-se o nome de Deus em vão, não só no sentido negativo de ofender a Deus em público, de falar um palavrão, mas começa-se ensinando Deus de modo errado. Por exemplo, a criança está comendo com a boca aberta. É feio? É feio. Mais feio ainda quando faz barulho. Toma sopa de macarrão. Nossa Senhora Aparecida, que coisa medonha. Eu conheço gente que aprendeu a comer com os porcos, que me lembra um cachaço que tinha lá em casa na hora que ia comer. É feio comer com a boca aberta? Muito feio. Mas mais feio ainda é quando a senhora diz para a criança: coma de boca fechada, porque papai do céu não gosta. Quando se usa Deus feito muleta ou amuleto na educação, Deus não gosta, Deus não pode, Deus não quer, papai do céu não quer. E a criança cresce com essa ideia errônea. Deus não gosta do que é bom. Deus fez as coisas boas, mas não é para a gente usá-las. E dessa educação errônea, gesta-se uma educação estragada. Quantos cristãos vocês imaginam que existem hoje no Japão? Dá de contar no dedo as comunidades. No Japão deve ter
50 ou 60 missas por final de semana. Sabe o que é isso? E por quê? Pense onde está a fé do jovem europeu. Por que o jovem europeu não tem fé? Porque ele não acredita em Deus. E aliás, depois que não acredita em Deus, não acredita em mais nada. Porque quem não acredita em Deus, acredita em qualquer coisa. O esoterismo. Sabem qual é a causa do ateísmo no Japão? Do ateísmo prático na Europa? Decepção com Deus. Por que essa geração de japoneses não acredita em Deus? Porque ensinaram para eles que foi Deus que permitiu a guerra, que Deus estava do lado dos opressores, que Deus estava apoiando os opressores, porque muitos daqueles que provocaram a Segunda Guerra Mundial falavam em nome de Deus. Como é que Deus permite então que um país que se diz cristão jogue uma bomba atômica sobre Hiroshima ou Nagasaki e mata tanta gente? Que Deus é esse que permite a morte? A mesma coisa na Europa. Vou dizer uma coisa a vocês: do ponto de vista que nós estamos meditando nesse acampamento, o comunismo fez menos mal ao mundo. Porque quando o comunismo, embora o comunismo, o materialismo dialético é absolutamente contrária à ação do Espírito Santo, e isso está muito claro em todos os documentos da igreja, mas a longo prazo fez menos mal. Por quê? Quando o comunismo proibiu a religião, gerou um movimento de resistência. Por exemplo, o Papa João Paulo II é fruto dessa resistência. O Papa João Paulo, para poder estudar no seminário, teve que estudar escondido, porque era proibido. Quando se é proibido, cria-se uma resistência e gesta-se, forja-se cristãos de têmpera. Da têmpera de João Paulo, por exemplo, de Faustina Kowalska, por exemplo, de Maximiliano Kolbe, outro exemplo. Agora, o capitalismo selvagem não é contrário a Deus. Os governos dos países capitalistas selvagens, feito América Latina, o Brasil, os Estados Unidos e muitos dos países europeus, eles não falaram nada contra Deus. Inclusive deixaram escrever o nome de Deus. No dólar está escrito: Deus seja louvado. Baixa essa faixa aí que vai estar atrapalhando. Deus seja louvado. O hino da Inglaterra começa: Deus salve a rainha. No dinheiro brasileiro está escrito: Deus seja louvado. No Congresso brasileiro tem lá um crucifixo enorme lá no fundo. Nas câmaras dos deputados europeus tem lá um crucifixo de enfeite. Fala-se em nome de Deus, usa-se o nome de Deus, mas ensina-se um Deus que não é Pai, um Deus que não tem o rosto da alegria, um Deus que não ama, um Deus que permite a guerra, um Deus que permite a morte. E hoje, gente, esse é o maior mal para o mundo moderno. O ser humano moderno, que começou indiferente a Deus, não, Deus não representa nada em nossa vida, Deus não interfere em nossas leis. Olha bem aqui no Brasil, no Congresso Nacional, quando mostra na televisão o Congresso, você vê o crucifixo enorme lá, e as leis que eles estão gestando. Inclusive outro dia um dos ministros falava, o responsável pela prevenção da AIDS no Brasil, quando defendia o programa de distribuição de preservativos, ele falou: nesse campo da luta contra a AIDS, nós não temos que dar ouvido para religião nenhuma. Falou recente.
Então começa assim, com Deus que me é indiferente. Quando a gente se satisfaz, quando nos interessa, nós usamos o nome de Deus. Mas dessa indiferença nasce a hostilidade. É o que hoje nós vemos no jovem europeu, no jovem japonês e em muitos dos nossos jovens brasileiros. Uma hostilidade a Deus. Deus virou um obstáculo. Aquilo que os grandes ateus, Nietzsche, Freud, Feuerbach, Simone de Beauvoir, Karl Marx, tantos outros ateus falavam, a morte de Deus. A morte de Deus, na verdade, gerou a morte do homem. A morte do ser humano. E aí entra essa segunda parte que eu dizia de manhã que iria falar com vocês hoje à tarde. Não conhecendo o rosto de Deus, nós também desconhecemos o rosto das pessoas. Que visão horrorosa, que visão medonha que hoje o mundo tem do ser humano. É o ser humano coisificado. Sabe a grande doença que o ser humano vive? Eu já falava um pouquinho hoje de manhã. Tem a ver com a incapacidade de amar. Porque não amando Deus, não descobrindo o rosto de Deus, não se encontrando em Deus, como é que eu vou amar de modo correto a imagem e semelhança de Deus que é o outro? Não confere com o original. Eu não conheço o original. A ideia que eu tenho de Deus é errada. Então eu passo a ter uma ideia errada da pessoa, do ser humano. E é um ser humano que agora eu uso enquanto me interessa. É um ser humano que eu coisifico. Ontem, 13 de maio, não foi recordação da abolição da escravatura? Ah, se ela tivesse acabado. Talvez acabou a escravidão negra, mas hoje tem a preta, a branca, a amarela, a vermelha, de todas as cores. Do ser humano que é escravo. Escravo em primeiro lugar das suas ideias erradas. O ser humano que perdeu a capacidade de amar a Deus, que perdeu a capacidade de ver o rosto de Deus, principalmente esse rosto sorridente e alegre de Deus, não conhece mais o outro, não reconhece mais Deus no outro, e deixa de experimentar, porque deixou de acolher a obra para a qual Deus nos prodigalizou. Imagine, eu tenho uma comunidade e lutamos muito para mantê-la, porque temos muitos filhos. Agora imagine vocês, se um milionário resolveu deixar uma doação para a minha casa, uma doação de 500 mil reais. Meu Deus, 500 mil reais resolvia todos os problemas financeiros nossos. Mas está lá no banco, eu não sei. Eu não fui avisado. O dinheiro me pertence, foi doado, é um dinheiro honesto, é um dinheiro justo, está lá, mas eu não sei. Então o fato de eu não saber, provoca o fato de não usufruir. Percebam o que o encardido faz. Porque o encardido não quer que você fique sabendo isso que São Paulo diz, conhecendo as obras que Deus nos prodigalizou. Porque não sabendo o direito que Deus me deu, o presente que Deus me deu, os dons que Deus reservou para mim, eu não os acolho. Eu não entro na sintonia de Deus, eu passo a viver segundo a imagem que eu tenho desse Deus. Então, a falta dessa imagem de um Deus alegre, de um Deus que sorri, gesta o ser humano triste, gesta um ser humano deprimido, gesta um ser humano que perdeu o sentido da vida. Porque deixou-se invadir pela tristeza, e deixando-se invadir pela tristeza, vai buscar as falsas alegrias. Alegrias que são passageiras, alegrias que vêm e que vão, e que pior, alegrias que logo em seguida se transformam em grandes tristezas.
O ser humano que perdeu a dimensão do sagrado, perdeu a dimensão do amor. E meus irmãos, você sabia que amor morre? Amor morre. Amor é igual um fogo. Se não tiver combustível, apaga. Amor morre. Amor de marido e mulher morre. Alguns aí até já experimentaram o velório dele. Amor de pai para filho morre. Amor de filho para pai morre. Amor de amigo morre. Amor de irmão morre. Amor morre. Só que tem um detalhe: nunca de morte natural. Nunca. O amor nunca morre sozinho. O amor só morre assassinado, ou quando você deixa-o morrer. Eu até escrevi o nome da mulher aqui, que é um nome chique: Terry Schiavo. Lembra desse caso? Esse caso não mexeu muito com o mundo no seu final, porque coincidiu com a morte do Papa. Então a coisa ficou meio... Mas gente, é um dos episódios mais medonhos, um dos capítulos mais horrorosos da história recente do ser humano. Aquele homem lá, o marido dela, que não quer saber o nome dele, que inclusive já tinha outra amante já há mais tempo, que decidiu que iria desligar os aparelhos, que não ia mais dar comida, que não ia dar mais água, ia deixar a coitada morrer. E o mundo assistiu, e alguns inclusive indiferente, a uma agonia que demorou 13 dias. Deixa morrer, a chamada eutanásia. Vou dizer uma coisa a vocês, com muita dor no coração: porque você fechou-se à ação do Espírito Santo, muitos aqui, e em casa também, estão fazendo igualzinho o marido da Terry Schiavo. Estão deixando os seus amados morrerem. Mãe, se você não dá Deus para o seu filho, você já desligou o aparelho. Ele está morrendo. Marido, você não dá Deus para sua mulher, você não é canal do Espírito Santo para sua mulher, sinal que você já desligou o aparelho. Mulher, você não é canal do Espírito Santo para o seu marido, sinal que já desligou o aparelho. Pais, vocês não são canais do Espírito Santo para os seus filhos, já desligou o aparelho. Está lá em casa, está lá deitado. Só que você já está sabendo, vai morrer. O jeito mais medonho que o ser humano moderno encontrou para matar o amor é através da indiferença. E começa com a indiferença religiosa, começa com a indiferença a Deus, e depois vai passando indiferença às pessoas. Estamos deixando o amor morrer. Pior, isso dói mais. Eu não sei se dói no seu coração, no meu arde de dor. Muitos de nós aqui estamos deixando o Espírito Santo morrer dentro de nós. E talvez não tenha desgraça maior do que essa. Se o Espírito Santo é aquele que leva-nos a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, quando nós desligamos o aparelho, e meus irmãos e minhas irmãs, você tem o poder de desligar o aparelho chamado Espírito Santo. Você tem esse poder. Deus deu esse poder, porque Deus não nos violenta, Deus não nos estupra. O Espírito Santo não entra em coração que não se abre a Ele. Na hora em que eu me fecho, na hora que eu fecho as portas do meu coração ao Espírito Santo, Ele sai, Ele me respeita. Jesus diz: eu estou à porta e bato, se você abrir eu entro. E o Espírito Santo e o Pai seguem a mesma coisa. Muitos de nós
estamos deixando o Espírito Santo morrer. Ah, mas será que eu tenho o Espírito Santo? Meu irmão, você recebeu o Espírito Santo antes de nascer. Salmo 138. Tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. A Igreja Católica afirma um absurdo, que se não fosse bíblico seria heresia. A Igreja Católica afirma, baseada na mesma carta de Paulo aos Coríntios, tanto na primeira como na segunda, que o corpo humano é do Espírito Santo. Não sabeis que vosso corpo é templo onde habita Deus? Você tem o Espírito, mesmo que você não fosse batizado, você já teria o Espírito Santo. Porque se o ser humano é obra-prima das mãos de Deus, tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Quando Deus nos teceu, por isso que nós estamos revestidos de uma água. Observa uma coisa, o segundo versículo da Bíblia. O Espírito de Deus pairava aonde? Nas águas da criação. Por isso que a criança dentro da barriga da mãe é revestida e envolvida de água, o líquido amniótico. Por isso o símbolo do Espírito é a água. Vou falar sobre isso ainda durante esse acampamento. Você já é marcado pelo Espírito Santo no seu corpo, e por isso, aí observe o que eu falava antes, porque nós nos fechamos ao Espírito Santo, nós não olhamos para as pessoas com os olhos iluminados pela graça de Deus, nós coisificamos a pessoa. Olhe como se usa o corpo das pessoas. Se a gente, quando olhasse para o corpo de uma pessoa, tivesse essa consciência, esse corpo é templo do Espírito Santo. Aliás, os católicos precisariam tomar um pouquinho mais de consciência quanto ao valor do seu corpo. Eu vim em Roma há poucos dias atrás, me ajoelhei lá em frente e rezei, contemplando o corpo intacto de João 23. Que coisa impressionante, que coisa, meu Deus do céu, o homem morreu faz 40 anos, em Assis o corpo de Santa Clara, 800 anos, vocês sabiam que no mundo, existe mais ou menos 2.000 corpos incorruptos, há mais ou menos 2.000 corpos de pessoas que já morreram há 1500, 1800, 1100, 800 anos, 40 anos, feito João 23, que o corpo está intacto. Uma vez, lá em Jaraguá do Sul, abrindo o cemitério para transferir o corpo dos padres da minha congregação lá do cemitério do noviciado para o cemitério de Corupá, eu fiquei impressionado, quando ajudei a desenterrar um padre que tinha morrido há 20 e tantos anos, e o corpo dele estava absolutamente perfeito, sem cheiro, sem nada, podia pôr a mão, parecia que tinha um pouco de suor na testa. Que coisa impressionante, inteirinho, perfeito, sem cheiro, sem nada. Esses corpos são assim. 2.000 casos tem no mundo, todos eles, sem nenhuma exceção, corpos de pessoas católicas. Todos. Será que é à toa esse milagre? Esse milagre que inclusive a parapsicologia reconhece como milagre. Por quê? Porque não há nenhum corpo budista, por exemplo. Tem muito budista infinitamente mais santo do que nós. Tem muito budista sério. E aliás o Papa João Paulo II fez um discurso lindo sobre a santidade dos budistas que ele conhecia. Mas não tem nenhum budista com o corpo incorrupto. E olha, gente, olha que eles têm muito mais controle do corpo do que os católicos. Não bebe, não fuma, não come carne, meu Deus, eles têm uma disciplina que impressiona. Não se trata de uma disciplina,
Não se trata inclusive nem de lugar, porque esse fenômeno existe nos 5 continentes do mundo. Casado, solteiro, jovem, criança, papa, freira, santo, e muitos desses não são santos. Não pensem vocês que só porque tem o corpo incorrupto a pessoa é santo. Não. Então nós católicos precisávamos olhar melhor para o corpo, porque o catolicismo explicita essa que é uma fé bíblica. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Você tem o Espírito Santo no seu corpo, desde a sola do seu pé até no fio de cabelo. E se não tiver o cabelo, não tem importância, o Espírito Santo também toca na careca. Você tem o Espírito Santo. Mas nós católicos temos ainda o Espírito Santo que recebemos no batismo. Recebe por esse sinal o dom do Espírito, depois vai ser o nosso crisma. Recebemos o Espírito Santo na Eucaristia, recebemos o Espírito Santo no sacramento da reconciliação. Nós católicos não temos desculpas para dizermos que não sabemos as obras, os prodígios que Deus reservou para nós, que Deus nos prodigalizou. Não. Mas Padre Léo, então por que é que se eu tenho o Espírito Santo assim dentro de mim, no meu corpo, na minha alma, em todo o meu ser, por que é que então eu não vivo essas graças todas que a palavra fala? Porque para muitos de nós o Espírito Santo está igualzinho a Tere, deitadinho numa cama, com o aparelho desligado. Você está esperando só ele morrer. Mas igualzinho o marido dela, que já tinha outra mulher, alguns estão esperando só ele morrer exatamente porque já tem outro espírito ocupando o seu coração. Já tem outro espírito ocupando o seu corpo. Já tem outro espírito ocupando a sua alma, já tem outro espírito ocupando as suas ideias, já tem outro espírito ocupando o seu coração, já tem outro espírito ocupando a sua sexualidade. Você já colocou outro no lugar, igualzinho o marido da Tere, e só está esperando ela morrer, e acha que está fazendo até uma caridade para isso. É por isso que o amor está morrendo em você. E que tristeza. Você já observou que aquelas experiências de amor que você já teve e que você deixou morrer, grave bem, amor não morre de morte natural. Nunca. Primeiro, amor morre, mas nunca de morte natural. Nunca. Amor morre ou por eutanásia, que é desligar o aparelho. Você não o alimenta, não dá água para o amor, vai deixando, ele vai indo devagarinho, vai serenando, vai indo, vai se tornando indiferente. Por isso que a rotina mata o amor. Quantos casais aí estão vivendo o amor morto pela rotina? Quantos perderam o amor à vida por causa da rotina? Rotina mata o amor, rotina tira a festa da vida. Rotina tira a festa dos relacionamentos. Não tem coisa pior do que a rotina para matar um amor, porque vai desligando o aparelho. Mas muitos também matam o amor assassinado. E aí para assassinato tem um monte de jeito. Não teve esses dias lá, acho que era no Pernambuco, que uma menina ficou meio chateada com o namorado e ofereceu a ele uma pizza. Não foi assim? E ele, muito bacana, sorte dele, distribuiu a pizza. Se ele come sozinho, ele estava morto. Aí distribuiu para 9, cada um comeu um pouco do veneno, foram os 9 para o hospital. Um jeito de matar o amor é envenenando. Quantos casos de mulher que põe... Por favor, não vá fazer isso. Que põe estricnina, veneno de rato. Não tem essa menina aí que está sendo suspeita, que meteu veneno, não sei do que lá, acho que é de rato, matou o pai, a mãe e o irmão lá. Fez um bolo. A ver a mulher está lá fazendo aquele bolo, aquele pudim, o marido,
Ai, logo que eu gosto. Eu coloquei um tempero especial para você. Veneno de rato moído. Fez arroz doce e ao invés de canela, ralou o veneninho de rato assim para cima. A pessoa come, depois começa. Envenenou, matou a pessoa, morreu. Que tristeza. Quantos estão envenenando o Espírito Santo? Qual é o veneno que mata o Espírito Santo? Novela, certas músicas, o pecado, a indiferença, o desamor, as falsas doutrinas. Não tem veneno mais terrível contra o Espírito Santo do que nova era. Esse veneno é tão terrível, sabe por quê? Porque ele vem com cara de remédio. Pior veneno que existe. Pior veneno é aquele que a pessoa toma achando que é remédio. Aliás, veneno e remédio é feito do mesmo material, só muda a dose. Como é que você vai aplicar o soro antiofídico se não tiver o veneno da cobra? Tem que ter o veneno da cobra. Nós estamos envenenando o Espírito Santo com o espírito mundano, com o espírito, começa com o espírito humano, e o espírito humano é bonito. Por que essa moça aí colocou o veneno na pizza? Por que ela não levou o veneno assim num saquinho? O namorado não ia, para mim, não, eu não quero não, obrigado. Olha, eu trouxe uns golinhos de veneno para você. Não. Hoje eu estou achando melhor me abster disso. Eu não vou tomar. Tem que disfarçar. A menina lá fez um bolo, fez sorvete. Tem gente que faz o recheio do frango. Faz frango assado. E no recheio põe as bolinhas de mata-rato. Só come. Oh, beleza. Por exemplo, você deve ter, se uma rival sua, a ex-noiva do seu noivo, ela tem hoje uma confeitaria, e você, para provocá-la, resolve encomendar os docinhos da festa do casamento para ela. Cuidado! Não creio que ela vai botar veneno. Mas que vai botar um produtozinho para dar uma diarreia, pelo menos. Você não veio falar naquela festa? Todo mundo comeu maionese. E depois foi tudo para a farmácia comprar hipoglós. Tá tudo assado. E depois coisa estragada. Envenena. Ah, que tristeza. A nova era envenena o Espírito Santo dentro de você assim. Ela faz um bolo. A nova era apresenta o veneno, mas dentro de um pudim, dentro de um prato de arroz doce, dentro daquele sorvete assim que você mais gosta. Já notou? Como é que a nova era apresenta o maligno revestido de coisa boa? Olha as religiões que a nova era defende. Mas é um veneno medonho, é um veneno terrível, tristeza das tristezas, um veneno que está intoxicando muitos padres, muitos coordenadores de grupo de oração, muita gente da renovação carismática católica. Porque há certos grupos de oração que você vai, que aquilo que eles entendem de cura interior e transe espírita é a mesma coisa. É um psicologicismo barato. Isso não é cura interior, não. É uma pena. A nova era conseguiu
nadar de braçada em muito grupo de oração, em muita missa que se diz carismática, porque perde seu essencial. Grupo de oração, por exemplo, eu conheço lugar que tem grupo de oração. A missa da comunidade é às 7, o grupo começa às 7h30. Às 7 horas se chega lá na missa, não tem ninguém. 7h30 lota. Eles ficam lá fora esperando acabar a missa para entrar no grupo. Isso é grupo de oração da nova era. Isso não é católico, não. Se fosse católico, chegava lá 6h30 para rezar o texto, para preparar para a missa já. Ah, mas o padre não é carismático. O padre não é carismático? Azar dele. Interessa que Jesus é carismático e que você vai na missa por causa de Jesus, ora. Os dons de Deus são irrevogáveis. Pode ser até que o padre não acredita no Espírito Santo, mas, glória, o Espírito Santo acredita nele. Se o Espírito Santo acredita nele, pronto. Quando o padre estende a mão em cima daquele pão e daquele vinho, o Espírito Santo acredita nele e passa pela mão impura daquele padre, mas transforma aquele pão e aquele vinho no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O padre pode não acreditar no Espírito Santo, o Espírito Santo acredita no padre. O Espírito Santo acredita no padre, quando o padre diz: eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que o único pecado que o padre não pode absolver é pecado de quem ele ou com quem ele é cúmplice. Fora isso, todo e qualquer pecado, porque o Espírito Santo acredita no padre, mesmo que o padre não acredite no Espírito Santo. Então você precisa acreditar no Espírito Santo que acredita no padre, e ser o primeiro a estar lá na comunidade, na hora da Santa Missa. Ah, mas não pode rezar em línguas. Não, reza baixinho. Eu já rezei em línguas celebrando com sua santidade o Papa, mas rezei baixinho, sou besta. Vamos rezar. O Papa joga uma piedade em mim. Só rezar baixinho. A hora que ele levantou a hóstia, eu estava lá. Pronto. Agora, tem gente destemperada, só reza se for no microfone na frente dos outros ainda. Ele fala: dá licença, dá licença, dá licença, e vai passando. Que pena. Nós estamos envenenando o Espírito Santo dentro dos grupos de oração. Quando dá mais peso a uma palestra do que ao momento de oração, as pessoas não rezam mais. É preciso voltar a essa experiência de Pentecostes, voltar a pôr a mão nas pessoas, a rezar pelas pessoas. Essa semana eu fiz isso nas missas que celebrei, momento em que ajoelha um, o outro põe a mão na cabeça. Nós precisamos voltar para isso, voltar a fazer essa experiência. Por quê? Porque está na palavra. Você, se quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa pedir o Espírito Santo. Jesus falou: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então é preciso pedir o Espírito Santo. É preciso impor as mãos, sim. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Vocês já receberam o Espírito Santo? Perguntava os apóstolos aos cristãos de Éfeso. Nós nunca nem vimos falar no Espírito Santo. Então impuseram as mãos sobre eles e logo em seguida ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a rezar em novas línguas. Nós estamos envenenando o Espírito Santo, com um falso intelectualismo. Gente, a pior ciência que existe é a falsa ciência. Triste de uma pessoa que se acha doutor, triste de uma pessoa que se acha especialista, porque quem é não fala.
Quando a pessoa é especialista mesmo no assunto, ela é humilde. Agora, quando uma pessoa precisa falar dela, eu tenho esse título, eu tenho esse cargo, porque eu fiz pós-graduação em pneumatologia carismática na universidade, vai para os raios que o ódio que pata. Demonstre o falso intelectualismo, o intelectualismo de livro. Tem gente que conhece o Espírito Santo, sabe tudo sobre o Espírito Santo, dos livros, porque é capaz de inclusive falar, vai dar uma palestra no grupo de oração, meu Deus, está lá aquelas velhinhas analfabeto, e ele vai lá na frente falar da proposição pneumatológica do Ruá, segundo a metafísica das epístolas paulinas. Nossa, a pessoa fica, meu Deus, que coisa. Não gravou uma palavra que ele falou, porque conhece o Espírito Santo de livro. O Espírito Santo bíblico é aquele que transformou ignorantes em doutores, e não o contrário. É aquele que pegou um Pedro ignorante, um pescador da Galileia, e o fez falar com uma intrepidez espetacular, que com um único sermão converteu 3.000 pessoas. Eu conheço padre que já fez 3.000 sermões, não converte ninguém, nem ele, porque faz no intelectualismo. O Espírito Santo nos revela as obras que Deus nos prodigalizou, mas nós estamos envenenando o Espírito Santo com o intelectualismo falso, com esse racionalismo, achar que tem explicação para tudo, acha que a ciência explica tudo, e aí nesse caso, a fé vira uma coisa de gente ignorante. Porque a pessoa não tem explicação para as coisas, quem não tem explicação científica para as coisas, então coloca Deus como explicação. Não, isso é veneno. A nova era é especialista em espalhar esse veneno, está distribuindo esse veneno de grátis, e tem um monte de gente tomando, envenenando. Por isso não reflete mais no rosto aquela alegria do rosto de Deus. Por isso não vibra mais com os prodígios de Deus, as obras que Deus nos prodigalizou. Quando eu falei que hoje de manhã eu falei que você precisa acordar um dia de madrugada para ver o dia amanhecer, mas infelizmente muitos vão ver o dia amanhecer, vão lá na praia, vão ver as ondas, vão olhar para um jardim, mas não vão se extasiar. Perderam, por causa da rotina, perdeu a capacidade do êxtase, a capacidade do vislumbre, a capacidade da intrepidez, a capacidade de saborear. Por quê? É o texto que nós estamos meditando. Só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, e só o Espírito Santo, que é conhecedor das profundezas de Deus, pode nos revelar Deus, e pode nos revelar a obra de Deus, e pode nos revelar o outro que contém essa obra de Deus. Só no poder do Espírito Santo você consegue olhar para o corpo de uma pessoa e enxergar além da beleza física, muito além. Mas amor morre, assassinado, ou envenenado, ou no tiro, ou na paulada, ou porque você não o alimenta. Você já percebeu que algumas experiências que você já teve de amor na vida morreram? Que tristeza. Eu fico com muita pena quando eu vejo uma pessoa que está deixando de amar o outro, porque tem um problema muito sério quando a gente deixa o amor morrer. Quando a gente perde a capacidade de amar uma pessoa, em pouco tempo a gente não ama mais ninguém. Amor foi assassinado por indiferença, amor que foi assassinado pela rotina. Quando uma pessoa mata o amor,
ela se mata um pouco também. Ela vai matando a capacidade de amar-se. Quando uma pessoa torna-se especialista em matar o amor dos outros, com o tempo, ela vai tornando-se assassina, suicida. Suicídio significa matar-se. Como homicídio é matar o outro. Fratricídio, matar o irmão. Patricídio, matar o pai. Genocídio, matar um povo. Suicídio, matar-se. O amor assassino é sempre um amor suicida. Significa, quando eu vou matando o meu relacionamento de amor com aquela pessoa, porque ela me decepcionou, porque ela falou mal de mim, porque ela fez o mal para mim, porque ela não pagou uma dívida para mim, porque na hora que eu mais precisava dela, ela não apareceu, ou porque ela foi se tornando uma pessoa fria, ela foi se tornando uma pessoa indelicada. As justificativas pouco importam. O triste é que quando você deixa um amor morrer no outro, ele também morre em você. Porque amor é conjugado. Amor é uma relação. Amor é aquilo que sai de mim e que eu acolho. Cria uma dependência. Não tem como matar um só. Amor que você matou no outro, morreu em você. E por isso também você se tornou essa pessoa assim. Você talvez pergunte: eu não sei por que eu fiquei assim, padre. Lembra de hoje de manhã, do Deus sorrindo? Quanto tempo faz que você não dá uma boa gargalhada? Não só uma gargalhada assim, porque escutou uma história engraçada, porque viu um vídeo cacetado na televisão. Quanto tempo faz que você não deixa brotar do seu coração um sorriso gostoso? Quanto tempo faz que você não se pega rindo de graça? Sem motivo nenhum. Você já notou que ultimamente você é uma pessoa muito mais carrancuda do que alegre? Que tristeza. Onde ficou a sua alegria? Morreu com o amor que você matou? Começou a morrer lá quando você começou a matar aquele relacionamento, aquela amizade que não lhe interessava mais, porque as pessoas no mundo não amam. Eu amo a pessoa? Eu não. Eu amo aquilo que a pessoa me interessa. A pessoa pode me dar algum dinheiro, eu digo que a amo, eu trato bem. Eu sou vendedor em loja. Querida, entra para dentro. Acaba de chegar. Vai o coração, filha da mãe. Morre, velho danado. Quanto tempo faz que você não sorri gostoso assim? Sozinho. Começa a lembrar as bobagens que você fez na vida. Começa a rir de você. Começa a rir das suas videocassetadas. Sabe aquelas bolas fora que você deu? Primeiro jeito, exercício de acolhimento do Espírito Santo. Crie uma biblioteca virtual. Não tem negócio de telefoninho que tira retrato? Pronto. Fotografe as suas videocassetadas. As bolas fora que você deu. Quem de nós já não deu bola fora? Falou que não devia falar. Às vezes xingou a pessoa, mas xingou para a pessoa errada. Nossa, como é que as pessoas hoje estão tudo diferentes? A gente não sabe se é homem, se é mulher. Olha aquele rapaz ali. Não, aquele é minha irmã. Nossa. Desculpa. Bacana, sua irmã bonita, né? Porque é festa de intelectual. Festa de intelectual, homem tem que ter brinco e tem que ter mulher careca, senão não é culto. Já viu? Umas coisas feias. Você deu bola fora, você falou que não devia. Anota. Faça esse exercício. Pega um caderninho e anota. E depois lê
sozinho, no banheiro. O dia que você tiver diarreia, por exemplo, é um dia ótimo. Eu tenho no meu banheiro uma bibliotecazinha assim do lado dos meus livros que eu leio, que é as páginas rápidas, sabe? E às vezes eu prolongo a leitura, né? Ali é um excelente lugar para você olhar, mas rir até não poder mais. Rir de você. Sabe por quê? Você não passa de um menino, você não passa de uma menina. Falaram para você que você já é um senhor, que você já é uma senhora, que você tem que se comportar, que você tem que desempenhar um papel social, mas esqueceram de falar para você que você é templo do Espírito Santo. E lembra do padre? Lembra do padre que não acredita no Espírito Santo? Mas o Espírito Santo? Foi muito bem, agora é com você. Você que não acredita no Espírito Santo, não tem importância. Ele acredita em... Faz um teste agora para ver se ele está acreditando em você. Dá uma suspirada já. Entrou um arzinho aí? O apelido do Espírito Santo é Ruá. É ar. Ó, 26 mil vezes você faz isso no dia. Tem dia que você faz mais, está esbaforido assim. O Espírito Santo acredita em você. E o Espírito Santo acredita em você mesmo quando você não acredita nele. Mesmo quando você está esculhambado. Por isso você precisa rir das suas bobagens, das bolas fora que você já deu, da palavra que você disse, mas não, aí você fica remoendo. Olha o que o encardido faz, veneno, vai remoendo, para que eu fiz isso, para que eu fiz aquilo, também eu fiz isso porque o fulano fez aquilo, mas também bem que mereceu falar, e está indo, E enquanto você está fazendo esse remoimento, leia o meu livro, A Cura do Ressentimento, tem um capítulo especial, científico sobre isso. Quando você está nesse processo aqui, ó, remoendo o seu corpo inteirinho, que é templo do Espírito Santo. Ora, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, qual é a maior aspiração, para lembrar de respiração do encardido? Que o meu corpo seja templo dele. Como é que ele consegue fazer isso? Quando eu vou remoendo. Aí ele vai jogando as toxinas. Aí você vai se tornando essa pessoa desanimada, essa pessoa adoentada. E você nota, o corpo inteiro passa a reproduzir o espírito encardido. Não é psicológico, não. Há áreas do nosso corpo que reproduzem direitinho a contaminação espiritual. Igualzinho, certinho. Alguns de nós até já nos acostumamos, Deus o livre e guarde, mas é verdade, a gente precisa falar. Alguns de nós até já nos acostumamos a reproduzir no nosso corpo as marcas, as dedadas sujas do encardido, no nosso rosto. Porque se a gente não se lembra da última vez que sorriu, talvez as pessoas se lembrem da nossa cara fechada, desanimada. A pessoa olha para a gente, reflexo. Pessoa para... Gente, hoje em dia tem gente que parece que tem medo de ser feliz, medo de dizer que é feliz. Mesmo se tiver tudo bem, você pergunta, tudo bem? Fala, tá indo, né? Por que não tem coragem de dizer, tudo bom, estou melhorando? Porque o Espírito Santo que nos revela Deus, porque conhece as profundezas de Deus, o Espírito Santo que quer nos revelar a obra, maravilha, as belezas que Deus nos prodigalizou, ele está sendo envenenado. Você está desligando o aparelho. E como é que liga de novo esse aparelho? Hoje é véspera de Pentecostes, nós vamos celebrar a missa da véspera de Pentecostes. Liga o aparelho, em primeiro lugar, através de uma decisão. Eu quero. Eu tomo a decisão.
Hoje é assim que a igreja faz renovação das promessas do batismo. Eu renuncio ao demônio, autor e princípio do pecado. Eu renuncio ao ódio e tudo aquilo que nos desune. Eu renuncio a todas as contaminações do pecado. É decisão. Eu creio em Deus, eu manifesto a minha fé em Deus. É decisão. E essa decisão, meu irmão, minha irmã, Gaudium et Spes, número 16, citado por João Paulo II na Domino et Vivificante. O Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. O seu coração é um sacrário inviolável. O seu coração só entra Deus. O encardido quer tomar conta da sua cabeça, do seu pé, da sua roupa, das suas ideias, do seu quarto, das suas coisas. O encardido quer tomar conta de tudo, porque ele não pode tomar conta do seu coração. E essa decisão brota aqui dentro, é a sua opção fundamental. Hoje eu convido você a essa decisão. Eu me decido a ser novamente repleto do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. A minha alma está sedenta. Cura-me, Senhor, no teu Espírito. Meu coração está ferido, vem água viva. Eu quero, eu preciso, eu necessito, eu tomo hoje essa decisão. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Segundo passo, eu peço: batiza-me, Senhor. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Eu necessito dessa nova efusão. Água viva de Deus, derrama-se inteiramente sobre mim nessa tarde, sobre o meu coração, sobre a minha alma, sobre todo o meu ser. Eu quero, eu preciso, eu peço. E peço agora: batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Levante seus braços e peça: vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Cura-me, Senhor, do teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor, do teu Espírito, pois meu coração ferido está. Fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Solte sua voz pedindo, peça ao Espírito Santo.
la la yela, la malaria la yala, ayamalaria la yala, oh yala malaria la yela, yela malaria la, oh yela malaria, oh yala malaria. E la malaria lá, oh la malaria, oh yeah. Não vamos deixar perder essa graça maravilhosa e essa grande oportunidade, como o Padre Léo disse na sua pregação, de rezarmos uns pelos outros, tocar no nosso irmão, conhecendo ou não. Toque na pessoa que está à sua direita. Vamos começar assim. A pessoa que está à sua direita, toque. Ame esta pessoa. Pergunte agora. o nome se você não sabe. Isso. Peça. Não precisamos saber as situações. O Espírito sabe, conhece as profundezas de Deus, mas também as nossas. Mas você agora pode e deve ser o canal da graça para este seu irmão, para essa sua irmã. E se você não ora em línguas, na linguagem dos anjos, como nós estamos rezando aqui, escute, meu irmão, e deixe que o Espírito Santo que habita em você pelo batismo venha à tona e reze. Solte a sua voz, entregue a sua voz, o seu canto, a sua língua para o Espírito Santo de Deus, para que Ele reze agora em você, te liberte, te cure, para que você se sinta amado por Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus. Queria la malari candaria la, oh manaria la la, queria la malari candaria shala la, queria la malari candaria la, oh malaria shala malaria la, candaria la malari candaria la, oh la malaria la, candaria shala malaria. Oh, yalla da ya, yalla malari kandari kandari shandari, yalla malari yalla, yalla malari kandala, yalla kola malari kandari shala malari, yalla malari kandari yalla. Iria la malaria candaria la, iria malaria la, oh malaria, iria malaria, camalaria candaria shala malaria la, malaria la, oh malaria la ia la, ia malaria. Queria malari candaria lá, candaria xerimare candaria, queira malari lá, queria malari candaria, levanta os que estão em situações de morte, Senhor. Cura os enfermos, os doentes, Senhor. Reinflama em nós os carismas, Senhor, os dons. Hoje. Para o serviço, para a tua igreja. Mas também de forma pessoal. Para as nossas famílias, para os nossos casamentos, para a nossa juventude. Intensifique a sua voz, aumente o volume da sua voz, cante, não esmoreça.
Queremos sentir o fogo do Teu Espírito, Senhor, na alma. Levanta os que estão desanimados, Senhor, os abatidos, os cansados, os desesperados, aqueles que já perderam a esperança, Senhor. Levanta o Teu povo, Senhor, nação do Teu Espírito. Como em Pentecostes queremos sentir o fogo do Teu Espírito. CançãoNovaPlay.com. Assine já!